Bora repercutir estes dados do setor industrial com Mauro Rochlin, coordenador acadêmico e professor de economia da FGV. Sempre bem-vindo, Mauro. É um prazer tê-lo por aqui novamente. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. E aí, é um alívio mesmo ver a indústria voltando a ganhar um pouquinho de força, mesmo que ainda em retração nesse último mês? Gabriel, francamente, não. Acho que não dá ainda para a gente saltar foguetes, aliás, nem comemorar. A gente está falando ainda de um resultado negativo. Como você falou, números abaixo de 50 representam uma retração. A gente comemorar uma retração menor, menos intensa, é para quem realmente tem pouca coisa a comemorar. Então, acho que os números eles são muito ruins ainda, porque a gente está falando de 6 meses, de 2 trimestres completos de retração. Então, é um quadro que deixa a desejar, que gera preocupações fundadas. Veja você a repercussão que isso tem no emprego. Então, mesmo que fortemente afetado pelo tarifaço, o setor industrial não passa por um bom momento. E aí, o que eu tenho para te perguntar é só tarifaço? Porque a gente sabe que a indústria é bastante sensível aqui no Brasil. E é uma notícia muito negativa, porque normalmente a indústria é quem emprega mais, quem paga mais para os seus funcionários, quem traz mais, por exemplo, complexidade para a economia do país, são produtos de alto valor agregado. A gente falava agora sobre indústria de bens de capital, máquinas, equipamentos que são utilizados para fazer outros produtos, tem um valor agregado bastante alto. E a indústria brasileira não é de hoje, mas vem passando por muitas e muitas dificuldades. Então, é só tarifaço ou o juro mostrou a cara de novo e dá a entender que a economia ainda é bastante sensível nesse segmento? Pois é, então, eu acho que outros fatores explicam esse mau resultado. Não é apenas uma questão conjuntural, como o tarifaço. A gente tem questões que são macroeconômicas, como, por exemplo, a permanência de uma política de juros altos por muito, muito tempo. Você pode ver que já é um problema crônico da economia brasileira se trabalhar com Selic de 2 dígitos, por exemplo. Essa é uma questão relevante. Uma segunda questão relevante, a gente está falando também de produtividade muito baixa. Não dá para desconectar as duas coisas. O que se deixou de investir em termos de bens de capital na indústria brasileira, em termos de ganhos de produtividade, e aí eu falo de inovação, eu falo de novas tecnologias, o que o setor privado deixou de investir no setor industrial e a perda relativa que esse setor teve, se a gente olhar o peso que o setor tem no PIB, muito aquém do que já registrou. É verdade que isso é uma tendência mundial. A gente vê cada vez mais o setor de serviços avançar e o setor industrial apresentar uma queda relativa. Quando eu falo de queda relativa, eu falo de uma queda em relação ao todo. Imagino eu o todo crescendo, como é o caso de países emergentes, e eventualmente a indústria não tanto. Aqui no Brasil não é isso que a gente registra, a gente tem registrado resultados negativos, muito preocupantes. Perfeito. Inclusive, eu estou dando uma olhada aqui, ó, tem uma arte, é um pouquinho velha, porque faz uns 3 meses que eu fiz essa arte aqui para entrar com uma entrada ali na CNN Brasil. Mas, por exemplo, desde 2000, desde o início do século, a gente tem uma Selic média no Brasil de 2 dígitos. Tem alguma mudança, por exemplo, para os anos de pandemia, que foi ali para casa dos 2% durante algum momento. Mas faz muito tempo que a gente vem carregando essa Selic de 2 dígitos. É um problema estrutural. A indústria tem que aprender a lidar com estes juros mais altos ou não há o que ser feito com um custo de capital, um custo de financiamento desse tamanho para que a indústria volte a crescer? Gabriel, a gente está falando de uma desvantagem competitiva. Uhum. E é uma questão macroeconômica, uma questão que vai além da capacidade de controle, capacidade de decisão do empresário. É algo que se refere à condição econômica do país. O país está enfrentando uma Selic desse tamanho, e como você está falando, você está usando uma série histórica que vem do início do século, né? Então, isso deixa claro que essa questão, essa desvantagem competitiva, difícil aprender com isso. Não tem muita mágica, né? O dinheiro aqui é mais caro, o custo de capital aqui é muito maior do que nos países desenvolvidos. Até antes da pandemia, esse custo era muito baixo lá fora e não era tão baixo por aqui. Então, isso é uma questão realmente relevante. A gente tem que, na verdade,
Não que o empresário tenha que aprender a lidar com taxas de juros muito altas. Na verdade, o país tem que aprender a trabalhar com uma política fiscal, enfim, não quero me desviar muito do assunto, mas uma política fiscal menos perdulária e a consequência disso vai ser uma taxa de juros menor. Não consigo enxergar um outro caminho. Aliás, se a gente for falar de inovação, taxa de juros muito baixa também ajuda a inovação. E esse é um problema premente hoje, né? Quando a gente está falando de produtividade na indústria, o mais importante hoje talvez seja o investimento em inovação. Ele hoje, enfim, chega a bater mais do que 10% do faturamento das empresas, portanto, é uma questão fundamental também a taxa de juros, também nessa área. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente está conseguindo endereçar algumas questões com o programa Nova Indústria Brasil, na tua opinião? Porque tivemos 2 bons anos, agora entre os anos de 2023 e 2024, com aumento, por exemplo, da formação bruta de capital fixo no PIB, com a indústria voltando a apresentar uma produção um pouco maior. A gente olha para os dados de produção industrial e faz 10 anos que a gente está produzindo basicamente a mesma coisa, o que é alarmante. Então, eu gostaria de entender se a gente vem conseguindo endereçar algumas dessas questões com os programas governamentais, no caso, Nova Indústria Brasil, por favor. Olha, de novo, o Nova Indústria Brasil, ele corretamente aponta em investimentos em setores inovadores. Ele aponta corretamente para investimentos, e até mesmo subsídios, para setores como transformação energética, transição energética e também em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Agora, o quadro mais amplo, mais abrangente, a gente olhar 10 anos e ver que a indústria está relativamente estagnada, é preocupante, né? Eu fico achando que o programa ainda não ganhou tração e, mesmo assim, o que a gente viu no passado recente foi o investimento estatal não representar, de fato, aumento do investimento como um todo. Na verdade, quando a gente falou no passado recente de investimento estatal, a gente falou de subsídio ao investimento privado. Lembro da estratégia dos campeões nacionais, né, que o BNDES bancou e o governo tinha como orientação, mas lembro que isso não representou efetivamente um aumento de capital, investimento em formação bruta de capital fixo. Isso, na verdade, acabou representando uma substituição do dinheiro bancário, do dinheiro privado, por um dinheiro público mais barato. Então, confesso para você que, mesmo pensando em áreas estratégicas, tenho um pé atrás no que se refere ao investimento público. Isso por conta desse pesadelo mais recente. Mauro Rochlin, coordenador acadêmico e professor de Economia da FGV. Sempre um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Uma ótima tarde, um bom trabalho e uma grande semana a ti. Igualmente, Gabriel, um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.